Transmissão Paulista subindo mais de 5% hoje, com um fato relevante da Eletrobras. Nesse mês de novembro, desde o início, ela já sobe aí 14,7%, ou seja, 15% aqui de alta. A gente viu que ela disparou bastante na sexta-feira. Provavelmente o pessoalzinho já sabia de alguma coisa desse fato relevante que sairia hoje da Eletrobras. A gente vai entender então se isso pode trazer novos ruídos futuros da empresa, pode realmente voltar ou está encerrado esse caso aqui, tá? Então vamos primeiro ver o fato relevante. Então a Eletrobras lançou hoje o fato relevante e a Transmissão Paulista basicamente repassou aqui o fato relevante, né? Então, nesse fato relevante, a Eletrobras ela faz a suspensão da potencial oferta pública de ações da Transmissão Paulista. Então observe, suspensão não quer dizer que esse caso seja encerrado nesse momento. E outro ponto, oferta pública, nós tínhamos outras questões ainda em aberto com a empresa. Vamos entender um pouco mais, né? Então, ela fala aqui que ela decidiu então não estruturar por hora a oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais da Transmissão Paulista, pois foi constatado que o volume de ações que a Eletrobras teria disponível, olha só, que a Eletrobras teria disponível para ser ofertado nesse momento, estaria muito aquém para o segmento imediato da operação. Quando eu trouxe a primeira matéria falando desse follow-on, eu destaquei que era possível que a Eletrobras não conseguisse realmente fazer o follow-on completo, ou ia depender de como ela ia trabalhar as garantias ao qual as ações da Transição Paulista estão aí na Eletrobras. Vamos dar uma olhada para vocês relembrarem aqui. Então vocês devem se lembrar que a Eletrobras está buscando vender participações minoritárias que ela detém, e uma delas é a Transmissão Paulista, inclusive a mais relevante. Ela tem aqui, ela tinha a expectativa de levantar então cerca de 5 bilhões nessa participação na Transmissão Paulista, só que acontece é que a empresa ela tinha metade das ações, praticamente aí, do que ela detém da Transmissão Paulista, utilizada em garantias judiciais, segundo a fonte da época. Então, muito provavelmente, tá enrolado para ela se desvincular dessa garantia, e também eu acho, na minha opinião, que ela juntou isso aqui com o fato que a Transmissão Paulista acabou caindo muito com todos esses ruídos aí que foram captados pelo mercado antes do anúncio oficial da empresa. Então a Transmissão Paulista estava caindo bastante, mesmo com os bons resultados e mesmo com certeza do dividendo que vai ser anunciado em dezembro. Então é muito melhor para ela até esperar, tranquilizar, e aí ela vem de novo com um follow-on, mas vai depender dessa questão da garantia aqui. Lembrando que não é apenas o follow-on, se vocês lembrarem, ela tinha outros pontos aqui na pauta. Tinha o follow-on que era um deles, o principal, mas tinha a questão dela poder vender via block trade, era vender para um investidor institucional, venda na B3, aí depende demais de quanto o valor está no home broker, né? E tem também a troca de ativos que ela poderia fazer aí, só vendo para ver se é bom ou não, né? Então tem outras ainda saídas, mas todas elas acabam sendo influenciadas pelo valor que a ação está valendo no home broker, né? Isso aí obviamente influencia. Então, falando dos dividendos da Transmissão Paulista, para 2023 a gente já sabe que ela vai anunciar em dezembro o dividendo que vai ser pago até março, aproximadamente vai dar 7,1 de yield, dado a cotação de 24,30. E é lógico que o preço importa. Até outro dia, quando ela estava valendo 21,50, por pouco tempo ela passou nesse preço, o yield seria de 8%. Então, sim, o preço importa, mas será que você precisa ser tão detalhista ao ponto de ficar pensando no R$1 e às vezes você perdeu a oportunidade e a empresa deu essa disparada? Teve gente aqui esperando os 20, 50 ou R$20 e acabou não comprando a Transmissão Paulista. Então, olha só, de 21,50 para 20,50, o yield maior seria de apenas 0,4 nesse exemplo aqui. Não é tão diferente assim, embora sim faça alguma diferença, mas eu preferi simplesmente comprar e me comprometer a comprar mais ainda caso ela ficasse abaixo de 21,50 e só por isso eu ganhei
por exemplo, ali 60 centavos de dividendo, vai ter gente que vai ganhar um pouco menos, um pouco mais, então dependendo aí de como você vende a put, você pode conseguir um dinheiro ainda adicional com opções que pode ajudar bastante. E falando dos dividendos da Transição Paulista para 2024, eu vou depois ajustar essas contas, isso aqui é só uma conta de padaria, porque tem um númerozinho que vai diminuir, não vou antecipar para não assustar ninguém, mas vai diminuir um pouquinho um númerozinho, o outro ali vai aumentar com novos projetos, enfim, tem que pôr tudo na ponta do lápis, mas fazendo uma conta de padaria apenas nesse momento, nós teríamos então 9% de dividendo, com a empresa valendo, por exemplo, 24,30 e 10% se fosse 22. Então sim, faz um pouquinho de diferença, né, comprar preços bons, e aí o que não pode é ter muito preciosismo, né? E aí um ponto interessante é que nós estamos falando de 75% de payout. A empresa pode tranquilamente pagar 85%, 90% de payout. Eu diria até 90% o mais padrão aí da tranquilidade. Vamos por 85%, a gente já vê um yield maior, 10,3%, seria 11,3% a um preço de 22%. E aí 100% que também eventualmente ela pode pagar, mas eu já gosto de fazer as contas mais com 90% talvez, ou 85%, né? Olha só, seria 12,1%, 13,3%. Então, um dividendo muito bom para a Transição Paulista, potencial para 2024, mas a gente sabe que ela deve, na minha opinião, ficar em 75% e não tem problema. A gente sabe que ela tem uma série de projetos, contratos dela são longos, agora depois, ainda mais depois de ter ganho tantos projetos, então um case muito tranquilo aí de longo prazo, case que para você dormir tranquilo, né? A volatilidade, quando é desse tipo, que não causa impacto no resultado da empresa, na minha opinião, não é recomendação, mas na minha opinião sempre vai ser oportunidade. Então a Transmissão Paulista vinha em queda lá no início de 2022, a gente sabia que o RBSE iria impactar os lucros e era bem provável que fosse impactar os dividendos também, não deu outra, o lucro caiu, o dividendo caiu, a empresa ficou a preços bem baratos, interessantes, quem teve paciência comprou várias vezes aqui no fundo, a recuperação aconteceu com a retomada do anúncio de dividendo, embora ainda conturbados, os anúncios de dividendos estão fracos por conta de tanto investimento, o RBSE também vai trazendo resultados melhores, a ação foi disparando, existia a perspectiva dela se manter pelo menos acima dos 23,80, ela chegou a cair porque os dividendos estavam demorando de novo, mas era esperado até que o resultado vem, tudo volta ao normal para cima. O que aconteceu foi que ela emendou aqui na Eletrobras, né? Os ruídos da Eletrobras foram aparecer bem quando ela estava por aqui, aí ela despencou e agora, com esse ruído temporariamente afastado, não está ainda totalmente afastada, ela dispara novamente, voltando aos mesmos patamares, ó, que ela estava aí anteriormente. A gente sabe que vai ter o anúncio de dividendo em dezembro, isso pode novamente fazer um efeito das ações subirem aí, e a gente sabe que os resultados dos próximos trimestres são positivos. Então, o que a gente entende com isso? Normalmente, quando você gosta de uma empresa bastante do preço que ela está sendo negociada, você está vendo que está caindo, você vai com calma um pouco aqui, né? E aproveita, não adianta ficar esperando um preço mínimo, que eu vi muita gente falando que iria buscar ela lá nos 20, 50, 20 reais, 19. A gente não tem certeza se vai lá, né? Então, o que eu fiz foi comprar ela, inclusive a última compra aqui maiorzinha foi a 22,20, e depois quando ela foi a 21,50 eu vendi uma série de puts, um monte de puts, que é uma forma de você se vincular à cotação da empresa basicamente, né? Que caso ela caia mais você compra e caso ela suba você fica com um prêmio. Aí eu consegui bastante prêmio aqui com a Transição Paulista, já que ela está subindo, provavelmente a grande maioria vai virar pó dessas opções. A título de demonstração eu tenho aqui uma série de puts vendidas, só para simplificar, vamos eliminar comprada e vendida. Então a gente vai dizer aqui que temos 1.300 ações que eu estava comprometido a comprar a Transição Paulista, inclusive eu cheguei a vender a strikes acima do valor que a ação estava valendo, porque eu sabia que ela poderia subir, eu ainda queria garantir que fosse maior a probabilidade de eu estar comprando ela. Aconteceu que ela é capaz de ficar acima dos 23,75, inclusive ela está agora, e aí eu vou ficar com um prêmio gordo, que quando você se compromete a comprar um preço acima, o prêmio acaba sendo mais gordo, então isso também é um ponto positivo, tá? Se a empresa está valendo hoje 24,30, você se compromete a comprar 25, o prêmio vai ser muito gordo. Lembrando que o meu curso está na promoção da Black Friday, link na descrição do vídeo nos comentários fixados.
E lá eu te ensino do zero, desde os conceitos básicos, tudo como que é a opção, o que significa, por quê, né? A gente passa pelos dividendos com opções, que é esse programa aí de comprar ação no futuro, ou ainda, quando a ação está na alta, você se aproveitar disso. É muito importante também saber como trabalhar os strikes, né? Você vai vender um strike acima, abaixo. Então a gente tem sempre o racional da empresa por detrás. Esse é o diferencial do meu curso, a gente sempre pensa na empresa também, né? Não apenas ficar aí jogando opções independente de qual empresa tem por detrás. Sempre tem que pensar em qual empresa a gente está operando, né? E a gente tem também a proteção contra quedas, que também tem muito a ver com qual empresa. Eu fiz isso muito com a Vale, né? Então, comprei protegido contra a queda, tem como proteger também ações que você já tem na carteira, né? Tem diferentes tipos de opções, vários tipos de proteções diferentes. E tudo isso com acesso vitalício. Se você tem dúvidas, tem aqui um botão para você perguntar para mim qualquer coisa. Então, só para deixar bem claro, esse possível follow-on da Eletrobras fazendo a transição paulista ou outros possíveis desdobramentos ainda não é uma novela encerrada, é uma suspensão que pode acontecer a voltar novos capítulos a qualquer momento. O que a gente sabe até o momento, com certeza que a empresa vai anunciar dividendos agora em dezembro, os resultados, os lucros da empresa tendem a continuar aumentando nos próximos trimestres, a gente sabe muito bem que cotação segue lucro. A gente sabe que aqui o lucro oficial da empresa divulgado nos sites é o IFRS, não é o mais adequado para a gente ver, mas já dá uma bela, mesmo assim dá uma noção para a gente ver que o lucro realmente acaba fazendo as cotações subirem. Aqui foi um não recorrente que puxou um pouco a régua para cima também. Enfim, cotação e dividendos aparecendo, o que nos resta é uma nova novela da Eletrobras para fazer as cotações caírem. Então, que venha novos ruídos da Eletrobras aí, porque com certeza vou buscar me aproveitar disso. E deixa nos comentários, você comprou atenção para isso nessa queda ou ficou esperando cair um pouco mais? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!